Nós estamos quase finalizando uma série chamada Firmes no Dia Mal. Deus está fazendo coisas incríveis em nós e através de nós. Eu creio que Deus tem liberado um poder através dessa palavra, para que nós sejamos não só mais conscientes de como funciona uma batalha espiritual, mas que nós possamos entrar nelas melhor equipados. Em breve, em nome de Jesus, todas as outras ministrações estarão no YouTube, porque talvez hoje você vai pegar uma peça da armadura. Efésios 6 nos fala sobre as peças da armadura de Deus. E nós temos a cada culto ensinado o que é e como funciona cada peça. Então eu quero já te convidar, você que trouxe Bíblia, a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não lutamos contra carne e sangue. Toda luta que você enfrenta, ela pode parecer ser uma luta terrena contra alguma pessoa, mas nunca é. A palavra de Deus nos fala, a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, porque essa luta ela é num nível espiritual, Paulo começa a ensinar a igreja como lutar essa luta. Versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir firmes no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Nós vimos semana passada que no versículo 16 o verbo muda, não é só para calçar e vestir, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17, é o que a gente vai falar hoje. E tomai, se você é daquelas pessoas que gosta de pintar a Bíblia, circula, sublinhe, tomai. Tomai o capacete da salvação. Semana que vem, culto de ceia vai ser o encerramento, nós vamos ensinar sobre a espada do Espírito. Então hoje nós vamos falar sobre o capacete da salvação. E como eu disse novamente, o verbo tomai, ele está trazendo uma intencionalidade, nos mostra uma ação diferente, uma responsabilidade diferente. Então nessa noite nós vamos falar sobre o que é, qual é o simbolismo do capacete da salvação. Nenhum soldado ia para a guerra sem o seu capacete. E nós podemos ver que desde essa época, muitas armas evoluíram. Porém, até hoje, qualquer pessoa que vai colocar a sua segurança em risco, não só um soldado, mas também um atleta, um piloto, dependendo do esporte, dependendo do impacto que ele vai encarar, ele vai usar um capacete. Por quê? Porque ele sabe que se o seu cérebro for danificado, vai comprometer o corpo inteiro. Falando um pouco sobre a estrutura desse capacete, ele era feito basicamente de bronze e couro. Normalmente era uma peça bem sólida de bronze fundido, e o couro, no seu revestimento, era para se ajustar na cabeça e não ter o perigo de cair da cabeça. Alguns capacetes, se você for ver imagens, eles tinham um acessório na parte de cima, que era feito com crina de cavalo, pintada. Mais para frente eu vou explicar o que significa, mas era uma peça chamativa, geralmente tingida de vermelho, que não passava despercebida. A função principal do capacete na batalha é proteger da cabeça. Como nós vimos na semana passada, o escudo, que serve para apagar os dardos inflamados do inimigo, a gente tinha que manusear, erguer ele, se proteger, às vezes não somente a mim, mas ao meu colega, parte superior. Mas se por acaso a flecha passou pelo escudo,
Para proteger a sua cabeça, ela ainda encontrava a resistência do capacete. E porventura, se você passasse por esse trecho e sobrevivesse aos dardos, você possivelmente estaria entrando num confronto corpo a corpo. E nesse confronto, os soldados utilizavam duas armas muito conhecidas, que era uma espada larga. Você vai ver em filmes mais antigos que essa espada ela era tão pesada que até para fazer um movimento circular tinha que ter bastante força. Mas é esse momento que o soldado mirava na cabeça. Se ele não conseguia manusear a espada ou perdia a espada no meio da batalha, ainda tinha outra arma chamada machado. Machado de guerra. Tudo isso visando cortar a cabeça do inimigo. Por quê? Um soldado sabia que se ele conseguisse atingir a sua cabeça, ele não precisava mais se preocupar com você. Os achados das escavações arqueológicas nos mostram que essas guerras rolavam muita cabeça. Muitos crânios encontrados, rachados, esmagados. Esses machados, essas espadas, são coisas que foram encontradas na arqueologia. E Paulo, ele cita, nesse ensino sobre batalha espiritual, ele cita o capacete da salvação, porque Paulo estava tentando ensinar para a igreja, sabe o que o cérebro é para o seu corpo? Você sabe a importância do seu cérebro para todo o seu corpo? Assim é a sua mente para a sua alma. Tem um versículo em Provérbios 23, 7, que diz: porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. A sua mente, ela é o controle da sua alma. Eu não sei se você já ouviu falar, mas nós somos um tripé. Nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma, a nossa alma é a sede das nossas emoções, do nosso intelecto, das nossas vontades, ali que está a nossa memória. E quem controla a nossa alma é a mente. Então, ou a sua mente é liderada pela sua carne, ou a sua mente é escrava do pecado e serve à carne, ou a sua mente é liderada pelo Espírito Santo, que tem comunhão com você através do seu espírito, da sua vida espiritual. Essa é uma batalha. A sua mente, para você gravar, fala comigo, a minha mente é um campo de batalha. Agora mesmo, eu vou falar sobre a palavra de Deus e muita coisa vai começar a acontecer aí na sua mente. Por quê? Porque não é confortável para a sua velha natureza ouvir as verdades da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque cada palavra, cada verdade, ela é um convite para nós termos uma mente renovada. Então, a única forma de você mudar as suas atitudes é primeiro mudando os seus pensamentos. Porque assim como você pensa, assim isso se reflete naquilo que você faz. Você já parou para pensar que Paulo, ele está escrevendo para pessoas salvas? Paulo, quando ele está preso e ele escreve para a igreja de Éfeso, ele está escrevendo para pessoas que já aceitaram ao Senhor, ou seja, são salvas. Mas para essas pessoas salvas, Paulo dá a seguinte instrução: tomai o capacete da salvação. Talvez você já leu essa passagem e pensou assim, eu não preciso do capacete, porque eu já sou salvo. Mas Paulo não estava escrevendo para pessoas perdidas. Paulo estava escrevendo para pessoas salvas. Então, o que será que significa colocar o capacete da salvação? Sabe, tem muitas pessoas que vivem na igreja e ainda não entendem o que é a salvação. Vou te fazer uma pergunta. Você já foi salvo? Você está sendo salvo? Ou você será salvo? Quando nós não entendemos o que é a salvação e o que é o capacete da salvação, nós não temos salvação como um capacete, nós temos como um crachá.
apenas um rótulo, não como uma mentalidade. Eu quero ler 2 passagens com a igreja. A primeira está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que diz: Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe. Algumas versões bíblicas vai dizer operai sua própria salvação com temor e tremor. Ou seja, aqui está falando, sabe a salvação que você recebeu? No dia que você entregou a sua vida para Jesus, você precisa trabalhar ela. Você precisa desenvolver ela. 2 Coríntios 7:1 vai dizer: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, porque às vezes tem alguns espíritos maus influenciando a nossa vida, aperfeiçoando a santificação de novo no temor de Deus. Então, novamente, a palavra nos traz a verdade que a nossa salvação precisa ser desenvolvida. E eu quero que você reflita comigo, novamente, comparando com o esporte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém aqui já assistiu uma competição de corrida? Tem um ponto de largada, tem um trecho a ser percorrido e tem uma linha de chegada. Sim ou não? Qual dessas 3 partes é a corrida? A largada, o percurso ou a chegada? As 3? Tudo é a corrida. Tudo faz parte da corrida. E eu quero te dizer, assim é a nossa salvação. No dia que você teve a consciência e você creu no seu coração que Jesus morreu pelos teus pecados e você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você deu uma largada. Você viveu o que a palavra nos traz como nascer de novo. E isso se chama regeneração. Eu nasci de novo. É o meu novo nascimento. Teve um momento que Nicodemos questionava Jesus e Jesus falou, é necessário nascer de novo. E ele pergunta, mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Ele fala, você precisa nascer do Espírito. E aí quando você vive esse novo nascimento, lá no final da sua vida, não sei se vai ser o dia da morte ou o dia que Jesus voltar, a palavra nos traz que nós seremos salvos desse corpo corruptível. Nós vamos ter um corpo glorificado. Isso se chama redenção. Então, desde a largada, que se chama regeneração, até o ponto de chegada, que se chama redenção, existe um percurso. E esse processo se chama santificação. E nesse processo, a proposta de Jesus para você é que você seja restaurado na sua alma. Porque somente nesse processo de restauração, você vai ter a mente de Cristo. Você vai começar a pensar como Cristo pensa. A palavra de Deus fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. O que foi implantado em nós? Quem é a palavra? Cristo. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Ele é o verbo vivo. Ele foi implantado em nós. A qual é poderosa para quê? Para nos salvar. Se nós formos estudar a raiz da palavra salvar nesse versículo, em muitas passagens bíblicas, salvação tem a raiz na palavra sotero, que significa salvar da morte. Em muitas passagens bíblicas, salvação simboliza salvar da morte, transportar da morte para a vida. Mas nessa palavra de Tiago, especificamente, a raiz dessa palavra grega é sozo, que significa cura e restauração. A salvação não é só te tirar da morte e te trazer para a vida. A salvação que Cristo tem para a tua alma é restauração, é cura. Então, quando nós falamos de fé, nós não podemos pensar em algo estacionado. Porque a fé não é algo que nós podemos estacionar, assim como você estaciona o seu carro e deixa ele paradinho. Quando nós falamos de fé,
Ou a sua fé está avançando, ou ela está retrocedendo. E é por isso que Paulo dizia: trabalhai, desenvolvei, tomai o capacete da salvação. Muitas pessoas, por não entenderem isso, elas vivem um engano. E aí a gente vai entrar num assunto bem polêmico. Muitas pessoas acreditam que salvação não se perde. Mas, biblicamente, eu poderia trazer uma mensagem inteira, só comprovando como a palavra nos mostra que sim, nós podemos um dia ter uma largada e nunca chegar na linha final. Porque o que nos mantém é a fé. E no escudo da fé a gente não viu tantos versículos falando que muitos naufragaram na fé. O que é naufragar? Significa que um navio saiu de um porto, mas não chegou no destino final. Houve um naufrágio. Se você fosse o corredor daquela imagem, eu diria que a fé é a sua respiração. Tem pessoas que vão perdendo o fôlego no meio do caminho e entram numa apostasia da fé, a ponto de negar Jesus. Eu quero que você entenda que perder a salvação não é igual você perder o seu guarda-chuva, tá? Não é algo fácil de acontecer. Porque o tempo inteiro o Espírito Santo está intercedendo por nós. A palavra diz que nós temos um intercessor, que é Jesus, intercedendo por nós. Muitas vezes a gente cai, o Senhor já está ali para nos levantar. Mas se nós não temos relacionamento com a presença de Deus, e você viver de queda em queda em algum momento, você vai ficar tão fraco que você não volta a levantar. Porque existe o livre-arbítrio. Quem estava aqui semana passada viu a imagem do corredor. Ele caiu, mas mesmo machucado, ele decidiu levantar e continuar correndo. Algumas pessoas não querem aceitar a verdade que a salvação pode ser perdida. Algumas até questionam a bondade de Deus. Se Deus fosse tão bom, por que Ele teria criado o inferno? E eu quero que você entenda que Deus não criou o inferno para nós. Deus criou o inferno, que é a sentença final da ira de Deus contra o pecado. Não foi para nós. Ele criou isso para o nosso inimigo. O inferno é o lugar que Deus criou para Satanás, não para nós. A proposta de Deus para nós é a salvação. É desfrutar do amor dele, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, com ele, na presença dele. Mas infelizmente muitas pessoas, muitos cristãos, são salvos, e aí eu quero te dizer, são pessoas legalmente livres, mas não são verdadeiramente livres. Elas foram salvas, mas nunca descobriram que quando Jesus vem com o pacote todo. Sabe, você vai comprar um celular, você começa, tá, mas vem a bateria, vem o carregador, vem tudo junto. Não, vem tudo junto. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Botou um rótulo? Não, eu vou botar um capacete. Tem mais. E eu quero compartilhar uma imagem com vocês. Não sei se vai dar para ver bem porque está preto e branco. Mas se você já viu algum filme de circo, onde você vê os animais sendo domados, possivelmente você já viu um elefante preso pela pata com uma corrente e uma estaca desse tamaninho. O que aconteceu com esse elefante? Certamente ele não tem consciência da força e do tamanho dele. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele era pequenininho, alguém amarrou uma corrente no pé desse elefante e amarrou numa árvore que era maior que ele. E toda vez que ele tentava correr, ele não conseguia, ele olhava para o pé e ele entendia que ele estava amarrado. Aquilo condicionou a mente dele. Isso me prende, isso me limita. Aí ele cresceu. Ele cresceu. Ele pode até ser livre, mas ele não vai sair do lugar. Sabe por quê? Porque ele aprendeu que aquela corrente no pé impede ele de avançar. Você precisa entender que a percepção que você tem de si mesmo
e do meio que você vive influencia totalmente na sua batalha espiritual. Talvez você viveu experiências na sua vida que são como essa corrente na perna. Agora você aceitou Jesus e Jesus falou: eu quero que você avance na fé. Eu quero te revelar o meu propósito para o qual você foi criado. Mas você dá um passo para trás e diz: não, isso não é para mim. Você vai tomando decisões e se movendo baseado naquilo que foi preso nos seus pés, não na verdade. Você precisa deixar o capacete da salvação te levar para uma nova forma de pensar, para que você consiga apertar o cinturão da verdade. Quem é que lembra? Cinturão da verdade me diz que eu sou direcionado pelas verdades de Deus, não pela minha verdade. E aí, eu consigo seguir uma direção certa. Por quê? Porque a minha mente não está condicionada à minha experiência, a minha mente está condicionada à minha salvação. A minha mente não está condicionada ao que a carne, o pecado, a minha alma diz, mas está condicionada ao que Jesus fala. Gente, isso é tão sério, porque uma igreja que não entende o poder liberado para ela, que luz no mundo, que sal na terra a gente vai ser? Se a própria luz não enxerga o poder que nos foi confiado. Então, a salvação, ela inclui tudo que Jesus fez por nós. E tudo que Jesus nos possibilitou acessar. A palavra vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é poder. Fala comigo, poder. 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 Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu fui salvo da condenação de morte, porque ele me justificou. Eu estou sendo salvo dos meus pensamentos e da minha mentalidade, porque eu estou sendo transformada para a glória dele. Eu estou sendo restaurada ao projeto original. E eu serei salva desse corpo corruptível. Haverá um dia que não vai ter mais choro e não vai ter mais lágrima. Porque a palavra diz em Mateus 24:13 que aquele que perseverar até o fim será salvo. Efésios tem uma das melhores explicações práticas sobre salvação que a Bíblia nos apresenta. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. O que te salva? A graça. Através do quê? Da fé. Graça é o poder, a capacidade e o favor que Deus nos deu, mesmo que a gente não mereça. Ele concede graça. E tudo, desde o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tudo que você precisa fazer vai ser pela graça. Não vai ser pela força do seu braço. Isso é o acesso pela fé. Vamos treinar para você não dormir? Pela graça, por meio da fé. Agora com poder. Pela graça, por meio da fé. Então eu diria que graça é a pista de corrida que o Senhor te colocou. Mesmo não merecendo. Ele bota uma pista para você correr. Tá vendo, Débora? Nasceu de novo. Ô glória, vem. Débora, olha para lá. Olha, Débora. Tá vendo? Tô vendo, Senhor. É lá que eu quero que tu chegue. Mas Jesus, olha para mim. Pss, pss, pss. Aí a Débora dá uma olhadinha na plateia. Débora, olha para mim. Vamos? Tá bom, Senhor, eu vou. Jesus, acho que eu não consigo. Fortalece essa fé. Trabalha a respiração. Débora, foco. Tá vendo? Olha para frente. Por isso que Paulo disse: eu cumpri a carreira. Guardei a fé. Eu guardei o fôlego. Não vou gastar a minha respiração naquilo que é pó. Não vou gastar a minha atenção naquilo que não me leva para o alvo.
A salvação é só o começo. Quando a gente aceita desenvolver ela, a gente vai descobrindo uma corrida tão maravilhosa. Sabe, essa casa tem um chamado para combater a religiosidade. Eu quero te dar uma chave. Sabe o que é religiosidade? É você olhar para esse ponto de chegada que Jesus te revelou, que é o seu chamado, o seu propósito, aquilo que Ele te confiou, aquilo que Ele planejou para a tua vida. Você olhar para lá e dizer assim, se eu chegar lá, Jesus vai me aceitar. Se eu chegar lá, Ele vai me dar uma estrelinha. Se eu chegar lá, Ele vai me amar. Isso é religiosidade. Jesus, Ele quer que você entenda aqui nesse ponto de largada. Débora, sabe por que você vai chegar lá? Porque eu já te amei. Sabe por que você consegue chegar lá? Pega aqui. Porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tu não precisa chegar lá para ser aceita. Eu te aceitei no momento que eu te botei nessa corrida. Mesmo tu não sendo apta. A palavra de Deus diz que Ele nos amou e Ele entregou a sua vida quando nós ainda éramos pecadores. Ele não tinha garantia. Ele nos amou primeiro. Então, porque Ele me amou, porque eu sou aceita, porque eu entrei nessa corrida, a minha resposta para Ele vai ser, Jesus, o mais difícil tu já fez. Eu vou, porque essa é a minha resposta do teu amor por mim. É o meu amor por ti, agora eu vou responder com atitude. Eu digo sim. Eu escolho não olhar para mim, não olho para os meus tênis, não olho para a minha condição, eu não olho para a plateia, eu olho para ti. Porque tu falou que é possível. E tudo é possível para aquele que crê. Deus não parcelou a salvação. Talvez a sua mente está aí. Nossa, achei que salvação era algo mais simples. Deus não parcelou a salvação. Deus, Ele só está nos convidando para viver algo progressivo. Algo que dependa da presença dEle. Algo que dependa da nossa busca por uma intimidade com Ele. Eu quero ler mais uma passagem que está lá em Efésios, capítulo 1, do 13 ao 14, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, fala comigo, penhor, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você já precisou penhorar algo. Mas funciona mais ou menos assim. Você contrai uma dívida. E aí, para você dar uma garantia de que essa dívida vai ser paga, você vai lá e penhora alguma coisa de valor. Essa é a garantia que a dívida vai ser paga. A dívida do pecado não era de Jesus, era nossa. Eu não sei se você sabe, mas quando Judas traiu Jesus, ele ganhou 30 moedas de prata para entregar Jesus. Você sabe o que você comprava com 30 moedas de prata naquela época? Um escravo. Esse não era o preço de Jesus, esse era o meu preço. O preço de um escravo. E Ele pagou com a vida dele o resgate das nossas vidas. E quando Jesus vai subir para o Pai, Ele olha para nós, os discípulos tristes. E Ele fala, não se turbe o vosso coração. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou buscar vocês. E eu sei que esse caminho vai ser meio difícil para vocês passarem sozinhos. Então, eu vou enviar um Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo. Bate aí no seu peito. Ele decidiu que nós fôssemos morada do Espírito Santo. Só que presta atenção nesse versículo, olha o que Deus está falando. Tendo sido selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Sabe qual é a nossa herança? É a vida eterna.
E Deus, Ele colocou o Espírito Santo e Ele disse que Ele colocou o penhor. Queridos, toda vez que Satanás bater na sua porta, olha para mim, toda vez que Satanás bater na sua porta para cobrar uma dívida, a garantia do pagamento já está dentro de você. Você pode dizer, a dívida foi paga. Se eu tenho algum acerto de conta para fazer na presença de Jesus, Jesus, confessai os vossos pecados para que eles sejam perdoados. Jesus, é na tua presença que eu vou confessar o meu pecado. Porque tem sangue suficiente. E o Espírito Santo dentro de mim é o relacionamento que eu devo investir para todas as vezes que o acusador, porque nesse momento Satanás está de pé do lado do trono de Deus te acusando, você possa virar e dizer, foi pago, mas vai chegar um dia, está escrito, até o resgate da sua propriedade. Jesus olha e diz, eu paguei, mas um dia eu vou vir buscar a minha propriedade. Vai ser minha para sempre. Sabe quando passa para o nome? Passou. Não tem mais como mudar. Então o nosso trabalho como cristão é desenvolver esse relacionamento por amor. Para que nós possamos um dia dizer, Jesus, está aqui a tua propriedade. Eu sou tua. Tu me comprou. Satanás não vai desistir. Ele vai sempre atacar a sua mente para te puxar desse lugar de dependência do Senhor e te colocar na dependência das suas obras. Se eu merecer, eu vou ter. Se eu merecer, eu vou viver. Mas Deus falou, não é por obras para que ninguém se glorie. A glória não é tua, a glória é minha. Eu quero te falar algo sobre o capacete. Porque eu te falei lá no início que alguns soldados tinham um capacete com uma crina de cavalo pintado de vermelho. E eu fui estudar o porquê. Sabe por quê? Porque quanto mais fiel, quanto mais experiente o soldado era, ele recebia um capacete diferente. E aí no meio daquelas legiões de soldados, imagina, 1000 soldados marchando. E agora, como é que a gente se movimenta? Lá está o líder. É aquele lá. O que aquele carinha lá com aquele capacete falar, a gente tem que fazer. Porque é ele que está liderando. E eu quero te dizer, essa coisa no capacete ali do soldado, demonstrava experiência, demonstrava lealdade. E sabe o que os estudos dizem? Que esse capacete exaltava a glória da legião. E quando eu comecei a ler isso, o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele disse, Débora, tem algo que é colocado sobre a tua cabeça em cada vitória. A palavra de Deus vai nos trazer que Deus ele vai nos coroando na nossa caminhada de fé. E eu quero te dizer, não é título que nós precisamos. Nós não precisamos de um capacete natural aqui. Nós não precisamos de um rótulo de líder, pastor, sei lá o quê. Porque somos todos irmãos na fé. Mas nós estamos falando sobre batalha espiritual. Nós estamos falando sobre a região celestial. E eu quero te dizer algo. Sabe quando você entra nessa região celestial para guerrear espiritualmente? O exército inimigo reconhece o que tem na sua cabeça. E é por isso que Deus falou que Jesus é o cabeça. Ele nos chama de membros, porque nenhum de nós tem estrutura para ser cabeça. Então, quando você se coloca nesse lugar, Jesus, eu vou me submeter à tua autoridade. Quando o inimigo olha para nós, ele não vê a nossa cabeça, ele vê Cristo. Apocalipse 3:11 diz assim: eu venho sem demora. Conserva o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva, eu vou voltar, eu venho sem demora, conserva.
1 Coríntios 9, 25, a gente está falando sobre atleta. Gente, isso é a palavra de Deus. Todo atleta em tudo se domina. Sabe, ele se domina por quê? Porque ele quer alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que enferruja, uma coroa que estraga. Mas nós queremos uma coroa incorruptível. Uma coroa eterna. E quando você pisa na região celestial e o inimigo reconhece essa autoridade sobre você, ele precisa se submeter. Eu quero ler Atos 19, eu não botei lá porque é meio longo, mas presta atenção. Atos 19, versículo 13. Então alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo... Olha como é que eles tentavam expulsar os demônios. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu e principal dos sacerdotes, ou seja, tinha título. Era eles que estavam fazendo isso, os filhos dos sacerdotes, os filhos dos líderes. Aí olha a resposta do espírito maligno para ele. E o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo, mas quem é que são vocês? Vocês eu não estou reconhecendo. Versículo 16. E o homem que tinha espírito maligno saltando sobre eles, dominou e prevaleceu contra eles de tal maneira que eles fugiram nus e feridos. Ou seja, como diria um bom gaúcho, levaram uma tunda. Versículo 17, isso foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso, e o temor caiu sobre eles. O nome do Senhor Jesus era magnificado. Quando as pessoas viram isso, versículo 18, muitos que criam vieram confessando e expondo seus pecados. Versículo 19, também muitos dos que usavam artes curiosas juntaram seus livros, trouxeram para que fosse queimado. Olha o que acontece. Alguém tenta fazer algo no mundo espiritual que os demônios nem reconheciam essa pessoa. Ou seja, nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito. E quando Jesus está sobre nós, a autoridade dele é reconhecida no mundo espiritual. Eles copiaram o método de Paulo. Então, a expulsão dos demônios, a eficácia não estava no método. Eles usaram o mesmo método. Eu te expulso em nome de Jesus. Eles pensaram, legal esse método, vou usar. Eu te expulso em nome de Jesus de quem Paulo prega. Não funcionou. Então a gente começa a perceber que não é um método. Marcos 1, 27 diz o seguinte: eles todos se espantaram de tal modo que questionavam entre si, dizendo, que coisa é essa? Sabe o que essa palavra está falando? Eu não sei se você sabe. Mas Jesus, historicamente, foi o primeiro a expulsar um demônio. Ah, Deb, mas lá quando chamavam Davi para tocar um instrumento para Saul, o espírito sempre voltava. Davi tocava, o espírito se afastava. Davi saía, o espírito voltava. Sabe quem foi o primeiro a expulsar um demônio de verdade? Foi Jesus. Não sei se eu botei o versículo ali. Não botei. Marcos 1, 27, quando Jesus expulsou um demônio. Que doutrina é essa? Porque com que autoridade ele ordena que os espíritos lhe obedeçam? Eles queriam pensar, mas que doutrina é isso que Jesus está ensinando? Não é doutrina, é autoridade. Fala comigo, autoridade. Por quê? Porque lá no Éden, Deus liberou uma palavra. Da semente, da mulher, vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Em Jesus se cumpriu essa palavra. Ele foi a resposta. Ele é a autoridade. Então, se eu e você queremos ter autoridade no mundo espiritual, nós temos que estar debaixo de uma missão que Jesus nos enviou. Por isso que a palavra nos chama de embaixadores. Deb, pode orar por mim? Posso, qual que é a luta? Vamos lá nas regiões celestiais. Não é a Deb que entra. Eu vim aqui em nome de Jesus. Eu sou uma representante do reino dos céus.
Eu sou uma embaixadora, eu estou aqui em nome de Jesus. E é por isso que Jesus falou para a gente fazer discípulo. Sabe por quê? Porque todo aquele que é discípulo está debaixo de uma missão de Jesus. E é por isso que Jesus fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Colocarão a mão sobre os enfermos e esses serão curados. Então você que decide ser discípulo, e não é fácil. Por isso que Jesus falou: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Não é a cruz do vizinho, tome a sua cruz e me siga. Não é todo mundo que diz sim. É uma resposta? Mas eu quero que você grave essas palavras no seu coração nessa noite. Porque são palavras de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Eu não sei qual foi a parte da caminhada cristã que a gente começou a achar que a gente pode fazer alguma coisa sem Cristo. Porque é tudo por Ele. A gente não pode fazer nada sem Ele. Por quê? Você já viu um corpo aí andando sem cabeça? Porque assim como o cérebro dá comandos para o corpo, Jesus nos instrui como andar na fé. Eu quero terminar com 2 Timóteo 2, dos versículos 3 a 5. Escuta essa palavra. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que escolheu para ser soldado. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Tenho pedido ao Senhor que essa seja uma noite em que as escamas dos olhos caiam. Pela graça, mediante a fé. Eu não sei o que hoje na sua vida é a sua luta. Mas independente da área, a resposta é pela graça, mediante a fé. Pela graça, mediante a fé. Pela graça, mediante a fé. Eu não mereço, mas é pela graça, mediante a fé. Eu não consigo enxergar, mas é pela graça, mediante a fé. Mas eu estraguei tudo. É pela graça, mediante a fé. Mas eu tenho medo. É pela graça, mediante a fé. O Senhor quer renovar as nossas mentes. Talvez você tenha Jesus na sua vida, mas talvez Ele não te tenha ainda. Então, em primeiro lugar, se você tem dúvida a respeito da sua salvação, do seu nome escrito no livro da vida, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração agora e fazer uma oração comigo. Porque a palavra diz que com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos. E se você tem esse desejo, Débora, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida.
Ainda que você está questionando o quanto vai te custar, ainda que você está colocando na balança se você vai dar conta, eu já te respondo, meu irmão, você não vai dar conta. Não precisa ficar questionando, eu te dou a resposta, você não vai dar conta sozinho. É por isso que vem o pacote completo. Depois da gente orar aceitando Jesus como Senhor e Salvador, você vai desejar ser batizado no Espírito Santo. E você vai orar comigo, você vai dizer: Jesus, eu quero reconhecer que eu preciso de um Salvador. Eu quero reconhecer que eu não posso pagar essa dívida. Então nessa noite, eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito o pagamento na cruz e reconheço que a partir de hoje eu não me pertenço mais. Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Me perdoa pelos meus pecados, me faz nascer no Espírito e escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Se você realmente fez essa oração com fé, o seu espírito está sendo vivificado. O Espírito Santo entrou em contato nesse momento com o seu espírito para começar uma obra no seu interior. É algo que ninguém pode fazer por você, porque ela é uma obra do Espírito. Ela não é por força, nem por poder humano, ela é pelo poder do Espírito Santo. Então eu quero te convidar a se render, a levantar os seus braços para o alto e desejar que o Espírito Santo não apenas faça morada, mas que ele te mergulhe na presença dele. Pela fé, coloque a sua mão na sua cabeça e vamos orar por uma renovação da mente. Jesus, nessa noite, eu desejo colocar o capacete da salvação, porque eu não quero, Senhor, que a salvação seja um rótulo na minha vida. Eu não quero que a salvação seja um crachá. Eu quero que a salvação seja um capacete que protege os meus pensamentos e que ilumina todo o meu corpo. Pai, em nome de Jesus, entra agora naquelas áreas que a minha mente foi presa, foi condicionada a mentiras, enganos que me impedem de avançar. Assim como aquele elefante que fica preso no lugar, quebra agora essas correntes na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro uma nova mentalidade, uma mentalidade de livre. Tu é livre, tu é livre, tu é livre. E que tu possa, nessa caminhada de fé, desfrutar de tudo que Jesus já conquistou no dia que Ele se entregou por amor à tua vida. Em nome de Jesus.